O sol nascia preguiçoso sobre a imensidão verde da floresta amazônica, tingindo de dourado as folhas úmidas, os rios preguiçosos e as árvores milenares. Na pequena aldeia dos Maviris, o canto dos pássaros se misturava ao burburinho das águas, anunciando o começo de mais um dia. Mas aquela manhã seria diferente. Muito diferente. Dentro da oca principal, enfeitada com penas coloridas e colares de sementes, uma mulher em trabalho de parto apertava os olhos, suando em febre e esperança. Seu nome era Yara, a mais respeitada das curandeiras. Ao seu lado, a anciã Tupiná murmurava cânticos antigos, pedindo aos espíritos da floresta proteção para a nova vida que chegava. Do lado de fora, os aldeões esperavam em silêncio reverente. Eles sabiam o que os ventos haviam sussurrado nas noites anteriores: aquela criança seria especial. A lua cheia, espelhada nas águas do grande rio, havia mostrado seu brilho mais forte em décadas. Para o povo Maviri, isso só podia significar uma coisa. Uma filha da floresta, uma filha da lua, estava prestes a nascer. Com um último grito de dor e coragem, Yara deu à luz. A anciã a recebeu em seus braços, maravilhada. A menina tinha cabelos escuros como o fundo do rio e olhos tão brilhantes quanto o céu estrelado. Um leve brilho prateado parecia cobrir sua pele quando a luz da manhã a tocava. Vitória, sussurrou Yara com lágrimas de felicidade. O nome dela será Vitória. Tupiná ergueu a criança para os céus como manda a tradição e proclamou: Vitória será a ponte entre a terra e o céu. A floresta a conhece. O rio a espera. A lua a chama. A aldeia inteira se ajoelhou. Os tambores começaram a bater em um ritmo lento e solene. Nas margens do grande rio, onde o mistério habitava, as águas ondularam de forma estranha, como se o próprio rio estivesse saudando a chegada da menina. Naquela mesma noite, enquanto os adultos celebravam com danças e oferendas, Tupiná puxou Yara para um canto reservado. Seus olhos, sábios e severos, cintilavam sob a luz da fogueira. Esta criança carregará um destino pesado. Quando o tempo certo chegar, ela precisará fazer uma escolha que nenhum de nós poderá fazer por ela. Prometa-me, Yara, ensine Vitória a ouvir a voz da floresta, a respeitar o rio, a amar a lua. Pois um dia, ela precisará de tudo isso para cumprir seu destino. Com o coração apertado, Yara jurou. E assim, sob o olhar atento das estrelas e o sorriso invisível dos espíritos da mata, uma promessa foi feita. Uma promessa que mudaria para sempre o destino de Vitória e da própria floresta. As noites na aldeia Maviri sempre foram especiais. Quando o sol se despedia e a lua surgia, redonda e brilhante como um grande olho protetor, a floresta se enchia de sons misteriosos. Era nessas noites que a anciã Tupiná reunia as crianças ao redor da fogueira para contar histórias antigas, histórias que vinham dos tempos em que homens, animais e espíritos caminhavam lado a lado. Vitória, ainda pequena, era sempre a primeira a se sentar à frente da anciã, seus olhos arregalados, o coração batendo acelerado. Ela sentia que aquelas histórias falavam diretamente a ela como se fossem lembretes de algo que seu espírito já sabia, mas sua mente ainda não podia entender. Naquela noite a lua parecia particularmente próxima, enorme e dourada, refletindo-se no espelho tranquilo do grande rio. O vento soprava preguiçoso, espalhando o cheiro de madeira queimada e flores silvestres. Tupiná, com seus longos cabelos prateados e a pele enrugada pelo tempo, ergueu sua voz rouca, e a aldeia silenciou. Há muito, muito tempo, antes mesmo que nossos avós nascessem, começou ela. As moças mais belas da floresta olhavam para a lua e desejavam poder tocá-la. Vitória arregalou ainda mais os olhos. A ideia de tocar a lua a fazia sonhar acordada. Elas acreditavam que a lua era um grande espírito feminino, continuou Tupiná, uma deusa que chamava as almas puras para viver entre as estrelas. Naquelas noites em que a lua parecia beijar o rio, muitas moças desapareciam. Ela fez uma pausa, olhando ao redor para aumentar o suspense, e diziam que eram levadas para o céu para brilhar eternamente. As crianças se encolheram umas nas outras, algumas cobrindo a boca para não gritar, mas Vitória apenas sorriu. Dentro de si, ela sabia que não havia medo nessas histórias, havia promessa. Mas havia um segredo. A voz de Tupiná baixou para quase um sussurro. A lua não chamava qualquer uma. Chamava apenas aquelas que amavam a floresta, que respeitavam as águas e que tinham coragem de seguir a voz do próprio coração. As vaidosas, as egoístas, aquelas que buscavam a lua apenas para se engrandecer. Eram enganadas por espelhos d'água e se perdiam para sempre. Um silêncio pesado pairou no ar. Até o vento parecia ouvir. Tupiná então virou seus olhos envelhecidos para Vitória, como se soubesse algo que os outros não sabiam, e acrescentou:
Dizem que de tempos em tempos, uma criança nasce marcada pela luz da lua. Uma criança que poderá decidir se permanecerá na terra para proteger a floresta, ou se subirá aos céus para se tornar uma estrela. Mas sua escolha nunca é fácil. Vitória sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A brisa noturna acariciou seu rosto como uma mão carinhosa. O fogo estalou. Lá no céu, a lua parecia piscar para ela. A história acabou, mas Vitória ficou ali, imóvel, olhando as estrelas. Seu coração já sabia, um dia, ela também teria que escolher. E a lua? A lua esperaria pacientemente por sua resposta. O tempo passou como o rio que corre silencioso, mas nunca para. Vitória crescia rápida, forte e curiosa. Sua pele morena brilhava sob o sol, seus cabelos negros corriam soltos como o vento da floresta, e seus olhos, pareciam refletir a própria luz da lua. Desde muito pequena, ela sentia uma ligação especial com o céu noturno. Enquanto as outras crianças brincavam ou dormiam tranquilamente nas ocas, Vitória se esgueirava para a margem do grande rio. Sentava-se nas raízes das árvores centenárias e ficava horas observando o reflexo da lua nas águas, como se esperasse alguma resposta. Ela não contava a ninguém, mas, muitas noites, ouvia seu nome sendo sussurrado no vento. Vitória! Era uma voz suave, cheia de melodia que parecia vir de todo lugar, das folhas, das águas, do próprio céu. A princípio, pensou ser imaginação. Mas, à medida que crescia, os sussurros tornaram-se mais claros. Não eram apenas chamados, eram convites. Chamados para algo maior. Algo que nem ela ainda compreendia. Em uma noite especialmente silenciosa, Vitória decidiu seguir o chamado. Enquanto os adultos dormiam, ela caminhou descalça pelas trilhas da floresta, o chão frio e macio sob seus pés. Os vagalumes piscavam ao seu redor como pequenas estrelas errantes, e o cheiro de terra molhada invadia seus pulmões. O rio naquela noite parecia diferente. Suas águas estavam tão calmas que pareciam um espelho de vidro. A lua, redonda e dourada, reinava sobre o céu, e sua luz criava um caminho prateado sobre as águas. Vitória sentou-se na beira e fechou os olhos. Sentiu o pulsar da floresta, o bater do seu próprio coração e então ouviu novamente. Vitória, vem! Era tão claro que ela quase respondeu em voz alta. Quando abriu os olhos, viu algo extraordinário. Uma figura etérea, translúcida como névoa, surgiu sobre o rio. Parecia ser uma mulher, com cabelos feitos de água e olhos brilhantes como estrelas. Seu vestido se misturava às ondas, como se fosse parte do próprio rio. Vitória não teve medo. Seu coração reconheceu aquela presença. Quem é você? Sussurrou ela. A figura sorriu com doçura e, sem palavras, apontou para o céu. Lá em cima, entre as estrelas, algo brilhou com intensidade. Uma estrela cadente cortou o firmamento, deixando um rastro dourado. Era um sinal. A mulher espírito então colocou a mão sobre o coração e depois sobre a água. Vitória entendeu. Sua alma estava ligada ao rio, à lua e às estrelas. Era parte de tudo aquilo. A figura desapareceu tão suavemente quanto surgira, dissolvendo-se em névoa prateada. Vitória ficou ali, sozinha com seus pensamentos, até o primeiro canto dos pássaros anunciar o amanhecer. No fundo do seu ser, sabia que algo mudará para sempre. A partir daquela noite, ela não era apenas uma menina da aldeia. Era uma escolhida. E a lua, sua eterna confidente, continuaria chamando, até o dia em que ela respondesse. As noites passaram a ter outro sabor para Vitória. Era como se, desde o encontro com a mulher espírito, o próprio universo tivesse mudado ao seu redor. Sempre que adormecia não era apenas sono que vinha, eram sonhos tão vívidos que pareciam reais, tão intensos que seu corpo acordava leve, como se tivesse realmente viajado para outro lugar. O cenário desses sonhos era sempre o mesmo, o grande rio, mas ele não era o rio que conhecia durante o dia. Era um rio iluminado, de águas cristalinas que brilhavam em tons de azul, prata e dourado. Peixes reluziam como estrelas nadando entre as correntezas. As árvores às margens sussurravam canções que falavam de saudade e esperança. Em seus sonhos, Vitória caminhava sobre as águas sem afundar. A cada passo, as ondas formavam desenhos mágicos, folhas, pássaros, rostos de antigos guerreiros. Em uma dessas noites, o rio falou. Sim, o próprio rio, com uma voz que era, ao mesmo tempo, grave como trovão e suave como o balançar de uma rede. Vitória, disse ele, tua alma pertence à floresta e às estrelas. Mas o tempo da escolha se aproxima. O rio só aceita viajantes de coração livre. Vitória tentava perguntar o que aquilo significava, mas as palavras não saíam. Ela só conseguia sentir um aperto no peito, uma urgência.
De repente, no centro do rio, surgia sempre a mesma imagem, uma flor imensa e majestosa, flutuando sobre as águas. Suas pétalas eram verde esmeralda nas bordas e rosadas no centro, como se carregassem a luz do nascer do sol dentro de si. A flor parecia chamá-la, tão bela, tão viva, e Vitória sentia um impulso incontrolável de tocá-la. Mas toda vez que estendia a mão, o sonho se desfazia como fumaça ao vento. Ela acordava, suada, o coração batendo rápido, as mãos trêmulas. Durante o dia, era difícil se concentrar nas tarefas simples da aldeia: colher frutas, ajudar a preparar remédios de ervas, aprender os cantos antigos. Sua mente sempre voltava ao rio dos sonhos, à flor misteriosa, a voz que prometia e exigia ao mesmo tempo. Ninguém na aldeia sabia o que se passava dentro dela. Yara, sua mãe, a observava em silêncio, percebendo as mudanças, mas sem perguntar. Ela sabia que Vitória precisava descobrir sozinha o que o destino lhe reservava. Certa tarde, sentada à beira do rio real, o rio que agora parecia tão pequeno comparado ao dos sonhos, Vitória fez uma promessa silenciosa: quando chegar a hora eu seguirei o chamado. Não importa onde ele me leve. E a correnteza, acariciando suas pernas como dedos frios, pareceu aceitar sua promessa, levando-a suavemente para o futuro. O verão chegou à floresta, trazendo consigo as chuvas pesadas, os ventos quentes e as noites longas. Era a época de festa na aldeia Maviri, a celebração do nascimento da água, quando o rio era homenageado por trazer vida à floresta. Vitória, agora com 12 anos, já era considerada uma jovem pela tradição da aldeia. E como todos que alcançavam essa idade, ela teria que enfrentar seu primeiro grande desafio, o teste da coragem. Numa manhã nublada, os anciãos se reuniram na praça principal. Seus rostos pintados com urucum e genipapo, seus olhares graves como o céu carregado. Tupiná, a velha sábia, caminhou até Vitória, entregando-lhe um pequeno amuleto de cipó trançado, com uma pena azul presa no centro. Este é o símbolo da tua coragem, disse ela, sua voz ecoando entre as ocas. Carregue-o junto ao coração. Você enfrentará o caminho sozinha. Só poderá retornar quando seu espírito provar ser mais forte que o medo. Vitória sentiu o amuleto pulsar em suas mãos, como se estivesse vivo. A aldeia inteira a observava em silêncio, enquanto ela se despedia de sua mãe com um abraço apertado. Yara não chorou, mas seus olhos disseram tudo, orgulho e preocupação entrelaçados em amor. Vitória partiu floresta adentro, levando apenas o amuleto, sua intuição e sua coragem. A trilha era traiçoeira. Galhos arranhavam sua pele, o solo encharcado afundava sob seus pés, e o calor sufocante fazia sua cabeça latejar. Horas se passaram, talvez dias, o tempo se dissolvia sob o manto verde da mata. Em seu caminho, encontrou desafios. Um cipó traiçoeiro que quase a derrubou em um buraco escondido. Um bando de macacos que roubou suas frutas, rindo dela com olhos brilhantes. E ao cair da noite, uma onça que a observou de longe, seus olhos amarelos faiscando entre as sombras. Vitória soube, instintivamente, que não deveria correr. Paralisou-se respeitosa, até o grande felino desaparecer entre as folhas como um fantasma. Cada prova, cada medo vencido, parecia acender algo novo dentro dela. Era como se, a cada passo, ela deixasse de ser apenas uma menina, e se tornasse parte da floresta. Na terceira noite, exausta e faminta, Vitória chegou a uma clareira iluminada pela lua cheia. No centro, havia um lago espelhado, tão calmo que parecia sólido. No meio do lago flutuava a flor dos seus sonhos, a flor imensa, majestosa, dourada nas bordas, rosa no centro. Vitória caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo sem que ela percebesse. Ali estava o seu destino, ali estava o chamado. Mas, antes que pudesse se levantar, ouviu vozes. Eram as vozes da dúvida, sussurros que vinham do vento, das árvores, do fundo do lago. Você não é forte o bastante. Você é apenas uma menina. Você vai falhar. Vitória fechou os olhos, apertou o amuleto contra o peito e respirou profundamente. Lembrou-se das histórias de Tupiná. Lembrou-se da promessa feita à beira do rio. O rio só aceita viajantes de coração livre. Ela não precisava ser perfeita. Não precisava ser a mais forte. Só precisava ser corajosa. Com passos firmes, Vitória entrou na água. O lago era frio e profundo, mas ela não parou. A flor parecia se aproximar a cada braçada. E quando finalmente estendeu a mão, sentiu o calor da vida pulsando na flor, como o próprio coração da floresta. Uma luz suave explodiu ao redor, envolvendo-a em calor e paz. E Vitória compreendeu. A verdadeira coragem era confiar no próprio caminho, mesmo quando o medo tentava prendê-la.
Quando voltou para a aldeia 3 dias depois, os anciãos a receberam em silêncio reverente. Vitória trazia no olhar algo que ninguém poderia ensinar, a força da alma que escutou a voz da floresta e respondeu. E agora ela sabia, seu destino apenas começava. Após o teste da coragem, a vida na aldeia Maviri voltou ao seu ritmo habitual. Os dias eram preenchidos pelos cantos de trabalho, os risos das crianças correndo entre as ocas, e o cheiro doce das frutas amadurecendo ao sol. Mas dentro de Vitória, algo havia mudado para sempre. Ela se movia com uma leveza diferente, como se os próprios ventos a carregassem. Sua percepção se aguçara. Podia ouvir o murmúrio das árvores, sentir a dança invisível das correntes do rio, perceber a presença dos animais antes mesmo de vê-los. A cada amanhecer, ao lavar o rosto nas águas frescas do rio, Vitória via um brilho estranho em seus olhos, como se pequenos fragmentos de estrelas habitassem dentro dela. Foi numa noite de lua nova, quando o céu parecia mais vasto e silencioso, que tudo aconteceu. Vitória despertou de um sonho intenso. No sonho, a mulher-espírito surgira novamente, desta vez envolvendo-a em um manto feito de névoa e flores. Quando Vitória acordou, sentiu o corpo formigar, como se a energia da floresta inteira corresse sob sua pele. Confusa, saiu silenciosamente de sua oca e caminhou até a beira do rio. A água, escura sob a ausência da lua, refletia apenas a dança tímida das estrelas. Vitória ajoelhou-se, como fizera tantas vezes antes, mas desta vez, ao tocar a superfície da água, um fenômeno aconteceu. Uma onda de energia percorreu seu braço, espalhando-se pelo corpo inteiro. E então, ela sentiu, suas pernas não estavam mais firmes na terra. Seu corpo era leve, fluido, como se fosse feito de água e vento. Olhou para sua pele e quase não a reconheceu. Sua forma humana tremulava cintilante, como se estivesse se desfazendo em névoa. No lugar de seus pés, surgiam raízes finas translúcidas que tocavam a terra e o rio com uma doçura infinita. Vitória não sentiu medo. Pela primeira vez, sentiu-se inteira. Ela compreendeu. Estava se tornando uma com a floresta, com o rio, com a vida pulsante que sempre chamou por ela. Durante minutos, ou seriam horas, dançou sobre as águas, invisível para olhos comuns, visível apenas para os que sabiam sonhar. Foi só quando a primeira luz dourada do amanhecer tocou a copa das árvores que sua forma voltou ao normal. Cansada, mas serena, Vitória se deitou sobre a margem, ouvindo a canção da floresta que agora parecia feita especialmente para ela. Naquela manhã, ninguém percebeu sua transformação. A aldeia seguia sua rotina, mas Vitória carregava um segredo sagrado no coração. Ela sabia que a primeira transformação era apenas o começo, e que um dia, a verdadeira escolha entre o céu e a terra seria exigida. Por enquanto, porém, ela era apenas Vitória, filha da lua, do rio e da esperança. Os dias seguintes foram banhados por uma paz estranha, quase desconfortável. O céu parecia mais pesado, o ar mais denso, como se a floresta inteira segurasse a respiração. Vitória, sensível às mudanças, sentia o coração inquieto. Cada folha que caía, cada animal que se escondia cedo demais no mato, parecia carregar um aviso silencioso. Na aldeia, os mais velhos cochichavam entre si, rostos tensos. Tupiná, a velha sábia, desenhou linhas de proteção na entrada das ocas e acendeu ervas especiais para afastar maus espíritos. O rio fala, disse Tupiná certa manhã, olhando para as nuvens pesadas no horizonte. E ele não canta, ele chora. Vitória, ouvindo de longe, soube no fundo da alma, algo se aproximava. Naquela tarde, enquanto caçava raízes na floresta, Vitória viu os primeiros sinais claros do presságio. Um bando de pássaros pretos, em formação desordenada, cruzou o céu em gritos desesperados. Na água do rio, pequenos redemoinhos se formavam, mesmo sem vento. E ao pisar em uma clareira esquecida, encontrou uma cena silenciosa e terrível. Uma árvore gigantesca caída, partida ao meio como se algo colossal tivesse passado por ali. Vitória se ajoelhou tocando a madeira destruída e fechou os olhos. Uma visão invadiu sua mente. O rio se agitando furiosamente e arrancando margens, afogando trilhas. A aldeia lutando contra ventos que pareciam monstros invisíveis. E no centro de tudo, uma figura encapuzada de olhos vazios, espalhando medo como se fosse névoa. Ela abriu os olhos com um sobressalto, o coração disparado. Quando voltou à aldeia, encontrou todos reunidos na praça principal. Tupiná segurava uma tigela de barro fumegante e falava, sua voz grave ecoando no silêncio. A floresta avisa. A água avisa. Uma tempestade virá, não apenas de vento e chuva, mas de sombra e dúvida. Devemos nos preparar, ou pereceremos.
Os olhares se voltaram para o céu, onde nuvens negras já rasgavam o azul como garras. Vitória sabia. Seu tempo de se esconder havia acabado. Havia sido escolhida pela floresta e pelo rio, e agora, teria que descobrir como proteger sua aldeia. Ou tudo estaria perdido. Naquela noite, enquanto a primeira trovoada ribombava à distância, Vitória sentou-se sozinha na margem do rio. Fechou os olhos, sentiu a pulsação da água sob seus pés, e fez uma nova promessa. Não fugirei. Seja o que for que venha, enfrentarei. E do meio do vento frio, uma resposta sussurrou, quase inaudível. Coragem, filha do rio. O destino caminha ao teu lado. A tempestade não esperou. Em menos de um dia, ventos furiosos caíram sobre a floresta, arrancando árvores, desabando ocas e fazendo o rio transbordar. No meio do caos, surgiu a figura encapuzada da visão de Vitória, um ser alto, de pele cinzenta e olhos vazios, caminhando sobre as águas revoltas. Ele era Anhangá, o espírito da ilusão e da perda. Vitória sentiu o medo quase paralisá-la, mas apertou o amuleto contra o peito e avançou. Não temos medo de ti, gritou, sua voz misturando-se ao vento. O espírito riu, um som frio como pedra quebrada. Tolos e sibilou, a água me pertence agora. Com um gesto fez o rio crescer ainda mais, ameaçando engolir a aldeia. Vitória fechou os olhos e, como nos sonhos, chamou a força do rio dos sonhos. De seu peito, uma luz dourada explodiu, empurrando Anhangá alguns passos para trás. O confronto apenas começara. Vitória correu para a margem, enquanto a aldeia tentava salvar o que podia. Ela sabia que o poder do rio vinha de um lugar sagrado. O coração do rio, um ponto oculto onde todas as águas se uniam. Somente lá poderia encontrar a força necessária para derrotar Anhangá. Sem hesitar, pulou em uma canoa e partiu, remando contra correntezas selvagens. Cada braçada era uma luta contra o medo e o cansaço, mas a promessa que havia feito ecoava dentro dela. Não fugirei. Após horas remando, Vitória avistou uma ilha solitária no meio do rio. A ilha parecia feita de névoa e cipós negros. O cheiro de podridão enchia o ar. Ela desembarcou e caminhou por trilhas tortuosas, onde árvores mortas se curvavam para sussurrar palavras de desespero. No centro da ilha, encontrou um portal de pedra, o caminho para o coração do rio, mas guardado por criaturas feitas de lama e sombras, servos de Anhangá. Vitória respirou fundo e preparou-se para a luta. As criaturas atacaram, surgindo das trevas com garras e dentes. Vitória fechou os olhos, invocando a energia do rio. Suas mãos brilharam com luz prateada e com gestos firmes ela dispersava as sombras, transformando-as em gotas de água que caíam no chão. A batalha foi árdua, mas Vitória nunca recuou. Quando o último inimigo se desfez, o portal diante dela se abriu, emitindo um brilho azul profundo. Ela atravessou, sem olhar para trás. Do outro lado, Vitória encontrou-se num mundo submerso. Era como se estivesse dentro do próprio rio. Peixes coloridos nadavam ao seu redor, e correntes de água formavam escadarias líquidas. No centro flutuava o coração do rio, uma pedra luminosa, palpitando como um coração vivo. Vitória se aproximou e, ao tocar a pedra, viu toda a história da floresta, suas alegrias, suas tristezas, suas esperanças. Entendeu então. Não estava lutando apenas pela aldeia. Estava lutando pela vida de toda a floresta. O coração do rio falou com ela sem palavras, mostrou-lhe dois caminhos. Caminho da água, tornar-se guardiã eterna do rio, perdendo sua forma humana. Caminho da terra, voltar à aldeia, mas com poderes limitados, correndo o risco de falhar. Vitória chorou, sentindo o peso da escolha. Mas no fundo, já sabia a resposta. A liberdade era parte dela. Não poderia abandonar sua humanidade. Ela escolheu o caminho da terra. O coração do rio aceitou sua decisão, envolvendo-a em uma onda de força e bênçãos. Vitória emergiu na superfície. Agora seus olhos brilhavam como o próprio rio, e sua presença exalava uma calma poderosa. Remando com velocidade sobrenatural, retornou à aldeia, pronta para enfrentar Anhangá de igual para igual. A tempestade rugia em fúria, mas Vitória não temia mais. Na aldeia, Anhangá já se erguia em pleno ataque, pronto para destruir tudo. Vitória desembarcou e correu para o centro da aldeia, onde um círculo de anciãos a esperava. Tupiná sorriu, como se sempre soubesse que ela voltaria. Que o rio esteja contigo, filha da esperança, disse a velha sábia. Vitória avançou até o espírito sombrio, pronta para o embate final. O duelo começou. Num último esforço, Anhangá ofereceu uma proposta. Junte-se a mim. Governe o rio ao meu lado. Terás poder além de qualquer sonho. Por um breve instante, Vitória sentiu a tentação.
poderia salvar sua aldeia facilmente se aceitasse. Mas lembrou-se do que a mulher espírito lhe dissera. O rio só aceita viajantes de coração livre. Recusou. E sua recusa foi como uma flecha atravessando o espírito sombrio. Anhangá lançou ilusões, fez Vitória ver sua mãe em perigo, seus amigos se afogando, sua casa em ruínas. Mas Vitória conhecia a verdade. As ilusões não podiam machucar seu espírito. Firme, criou um círculo de água pura ao seu redor, expulsando as mentiras. Cada vez que Anhangá atacava, ela respondia com a luz do rio, dissipando as trevas. O espírito rangeu de raiva. Vitória estava vencendo. Enfraquecido, Anhangá tentou fugir. Mas Vitória, agora unida ao poder do rio, ergueu as águas numa muralha reluzente, prendendo-o. Com uma última oração, as forças da floresta selou o espírito em uma concha de água e luz, lançando-o para o fundo do rio, onde jamais poderia causar mal novamente. A tempestade cessou. O sol rompeu as nuvens, dourando a aldeia com sua luz. Vitória caiu de joelhos, exausta, mas vitoriosa. A aldeia explodiu em alegria. Cantaram, dançaram, e fizeram oferendas ao rio em agradecimento. Vitória foi recebida como uma heroína, mas não se vangloriou. Sabia que sua vitória era também da floresta dos rios, da vida. A celebração durou até altas horas da noite. Os tambores ressoavam nas florestas, as vozes dos aldeões ecoavam pela aldeia e o cheiro da carne assada se espalhava pelo ar quente. Vitória, no entanto, não estava totalmente presente. Sua mente continuava a retornar à visão que teve na ilha, ao momento em que tocou o coração do rio. O poder do espírito da água havia se unido ao dela, e ela sentia o rio dentro de si, forte, profundo e imenso. Enquanto todos se alegravam, ela se afastou discretamente da festa. Desceu até a beira do rio, onde a água ainda sussurrava segredos. Ali sentou-se em uma pedra grande, deixando que seus dedos tocassem as águas geladas, como se quisesse sentir a conexão que agora tinha com o rio. Foi quando a lua cheia apareceu no céu. Sua luz iluminou a superfície da água, refletindo 1000 brilhos que pareciam dançar como estrelas capturadas. Nesse momento a lua, grande e majestosa, pareceu chamar por ela. Era uma sensação indescritível, como se o próprio satélite estivesse falando diretamente a seu coração. Vitória fechou os olhos e, pela primeira vez desde a batalha com Anhangá, sentiu-se em paz. Mas a paz não era absoluta. Ela sabia que havia algo mais a ser cumprido. Algo que o rio, a floresta e até a lua aguardavam dela. Ela se levantou da pedra e, sem hesitar, caminhou para a água. As ondas pareciam lhe dar passagem, como se fosse um caminho só dela. É hora de entender meu lugar no ciclo da vida, pensou Vitória, enquanto se adentrava cada vez mais na correnteza. Quando os pés de Vitória tocaram o fundo do rio, ela não se surpreendeu ao ver uma figura à sua frente, a mulher espírito. Ela estava mais luminosa do que nunca, sua pele refletindo o brilho da lua, e suas longas tranças de cipós e flores fluíam como se fossem parte da própria água. Nayá, filha do rio, agora você entendeu o que é ser parte da grande correnteza? A mulher espírito perguntou, sua voz suave, mas carregada de sabedoria. Vitória olhou para ela com intensidade, as palavras em sua mente se formando como um turbilhão. Sim, mas não sei como agir com todo esse poder. O que é esperado de mim agora? Respondeu ela, a dúvida ainda presa em sua alma. A mulher espírito sorriu com ternura e tocou o coração de Vitória. O poder não está apenas em sua conexão com a água, mas na sua habilidade de guiar e proteger. Você é a ponte entre os elementos e os humanos. Mas deve aprender a equilibrar sua humanidade com o espírito do rio. Vitória sentiu uma onda de energia e compreensão inundando seu ser. Era um chamado profundo, algo que ia além da simples luta contra Anhangá. Ela deveria ser a guardiã do equilíbrio, não só entre a natureza e os homens, mas também entre a vida e a morte. A lua confia em você, Nayá. O rio confia em você. Agora você deve fazer sua escolha. A mulher espírito desapareceu nas águas, deixando Vitória sozinha, mas agora com um propósito mais claro do que nunca. Nos dias que se seguiram, Vitória observava sua aldeia de maneira diferente. Ela viu com mais clareza as interações entre as pessoas e a natureza. O rio agora não era apenas um caminho de vida, mas um espelho do que acontecia na alma de todos. Ela notava que a aldeia não estava em harmonia com o rio como deveria. Alguns pescadores, em especial, estavam exagerando na captura dos peixes, e outros contaminavam as águas com detritos. A aldeia que antes havia celebrado sua vitória, agora parecia perdida em seu próprio egoísmo.
Eles se esqueciam da verdadeira razão pela qual o rio existia, para nutrir e sustentar, não para ser explorado e consumido sem consciência. Vitória passava mais tempo sozinha, observando, sentindo o peso de sua responsabilidade. Ela sabia que a luta contra Yangá era apenas uma parte do que precisaria fazer. Ser guardiã do rio era também ser guardiã da vida, e portanto, deveria ensinar sua aldeia a respeitar o equilíbrio que existia entre todos os seres. Em uma noite silenciosa, ela se dirigiu à praça central, onde os mais velhos se reuniam para discutir os problemas da aldeia. Decidiu que era a hora de falar, e ao se levantar sentiu o peso da lua sobre seus ombros como se o próprio satélite celestial estivesse observando sua decisão. A vitória contra Yangá foi apenas um começo, ela disse, sua voz forte e clara. Agora devemos enfrentar um inimigo mais sutil, nossa própria falta de respeito pelo rio e pela floresta. Como guardiã de ambas as forças, é meu dever lembrá-los que sem a natureza não há vida. O conselho da aldeia escutou em silêncio. Alguns dos mais velhos murmuraram, desconfortáveis com as palavras de Vitória, mas outros pareciam compreender a gravidade da situação. A mudança não seria fácil. Muitos aldeões se opunham à ideia de restringir a caça e pesca. Eles acreditavam que poderiam explorar os recursos naturais sem limitações, e Vitória precisaria convencê-los do contrário. Por semanas, ela conversou com os pescadores, caçadores e agricultores. Explicou a importância de cuidar da terra e das águas para que todos pudessem viver em harmonia, sem causar danos irreparáveis ao meio ambiente. Ela sabia que não seria uma tarefa simples. O coração das pessoas nem sempre era fácil de tocar, mas ela também sabia que a aldeia precisaria se adaptar ou sofrer as consequências. O espírito da natureza não perdoava aqueles que ignoravam seus sinais. Em uma manhã de neblina, um pescador chegou até a beira do rio com uma grande rede cheia de peixes. Mas ao soltar a rede, uma dor imensa se espalhou pela floresta e pelo rio. Os peixes estavam mortos e o rio, normalmente calmo, estava agitado, batendo contra as pedras com força. Vitória imediatamente foi até o pescador e pediu que ele a acompanhasse. Ele estava arrependido, mas não sabia o que havia acontecido. O rio não é apenas um lugar de recursos. Ele é um ser vivo, e o que você fez foi feri-lo. Com suas mãos, Vitória tocou as águas e começou a recitar palavras ancestrais, que ela mesma nunca soubera que conhecia. Era um pedido de perdão ao espírito do rio, um sacrifício simbólico para restaurar a paz. O pescador ajoelhou-se ao seu lado e juntos, eles pediram desculpas à correnteza. O rio, em resposta, acalmou-se e os peixes começaram a se mover lentamente, mas não sem antes deixarem para trás uma lição que marcaria todos na aldeia. Não se pode tomar sem dar de volta. Com o tempo, a sabedoria de Vitória começou a ser aceita pelos mais velhos da aldeia. Ela foi nomeada conselheira da aldeia e seu papel como guardiã do rio e da floresta foi formalmente reconhecido. Sua responsabilidade, no entanto, não se limitava mais à aldeia. Ela sabia que o equilíbrio que ela ajudara a restaurar deveria se expandir para além de suas fronteiras. O rio, com sua força e profundidade, conectava muitas outras aldeias. E ela sentia que seu papel havia se expandido, que seu espírito se tornará um elo vital entre todos aqueles que dependiam da água. Uma noite, durante uma meditação profunda na beira do rio, Vitória recebeu uma visão. O futuro da floresta e do rio estava ameaçado por uma grande seca que se aproximava. As árvores estavam perdendo suas folhas e as águas do rio se retraíam. O equilíbrio estava novamente em risco, mas agora, Vitória sabia que poderia enfrentar essa ameaça de uma maneira mais sábia e cuidadosa. Em busca de uma solução para a seca iminente, Vitória partiu em uma jornada para encontrar as fontes de água perdidas, que, segundo as lendas, podiam trazer chuva. Ela viajou por dias, enfrentando perigos da selva e seres místicos que guardavam os segredos da terra. Após dias de jornada pela selva densa e traiçoeira, onde o calor e a umidade formavam um manto pesado sobre Vitória, ela finalmente chegou ao vale escondido entre altas montanhas. Era um lugar mágico, onde o tempo parecia não passar. A vegetação exuberante tomava conta do espaço, e uma névoa tênue pairava sobre um lago de águas cristalinas. A atmosfera estava carregada de mistério, como se o próprio local fosse um guardião de segredos ancestrais. Aos poucos, Vitória caminhou em direção ao centro do lago, onde uma pequena ilha se erguia do solo, coberta por uma vegetação densa e flores que emitiam uma luz suave, como se fossem estrelas capturadas pela terra. No centro dessa ilha, um templo em ruínas se ergueu, mas sua arquitetura, embora desgastada pelo tempo, ainda exalava uma energia poderosa.
Era um lugar onde o humano e o espiritual se fundiam, onde os segredos da água eram guardados por uma entidade antiga. Vitória se aproximou do altar central, onde uma pedra negra jazia, completamente lisa e coberta por símbolos que ela não compreendia. Ao tocá-la, a energia do local se intensificou, e o som da água, antes suave, começou a se intensificar, reverberando de todas as direções. O rio dentro dela começou a responder, como se fosse convocado por algo maior. De repente, uma figura emergiu da água do lago. O guardião das águas, uma criatura alta com pele prateada que refletia a luz da lua, surgiu diante dela. Seus olhos, profundamente azuis, pareciam conter todo o mistério das águas e do universo. Ele usava uma capa feita de algas e cipós, e sua voz ecoou como o som das águas correndo sobre pedras. Você chegou, Naya. Viemos lhe aguardar. Sua voz parecia uma melodia distante. A terra e o rio clamam por sua ajuda. A seca que se aproxima é uma consequência do desequilíbrio que seus próprios humanos criaram. Mas você, como guardiã, pode restaurar o ciclo da vida. Vitória sentiu o peso da responsabilidade se formar dentro de seu peito. Não era apenas uma questão de restaurar as águas, era mais profundo, uma questão de restaurar o equilíbrio entre todos os seres, humanos, animais e natureza. O guardião das águas continuou, revelando o preço de sua tarefa. Para trazer a chuva e restaurar a vida, você deve convocar os elementos. Mas saiba, isso exige um grande sacrifício. Você terá que invocar as águas do céu, mas seu espírito ficará vulnerável. Seu corpo será drenado e sua força diminuída. Você está preparada para isso, Naya? O peso da decisão caiu sobre ela como uma tempestade prestes a se formar. Vitória olhou para o guardião, sentindo que esta era a única escolha possível. A vida da aldeia, do rio e da floresta estava em jogo. O sacrifício era necessário. Eu aceito, ela disse com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Eu sou a ponte entre os homens e os espíritos. Se minha vida for o preço, que seja. O guardião sorriu, e uma luz dourada se espalhou do seu corpo e disse: Então venha, filha do rio. Vamos invocar a chuva juntos. Quando Vitória aceitou a missão do guardião das águas, ela não sabia o quão profundo seria o sacrifício. Juntos, eles realizaram um ritual antigo, uma dança e um canto que reverberaram nas profundezas do lago e além, tocando as correntes do rio que conectavam as aldeias e a floresta. O guardião das águas estendeu os braços e, com um gesto mágico, convocou os ventos e as nuvens. As águas do lago começaram a subir, formando um vórtice no centro, e a lua, cheia e radiante, parecia se inclinar para observar o que acontecia. As palavras ancestrais começaram a ecoar, reverberando nas montanhas e atravessando os rios. Vitória, com seus olhos fechados, sentiu a energia fluir dentro de seu corpo. Ela estava conectada a tudo, ao rio, ao céu, à terra. Mas logo ela percebeu que a força do ritual estava começando a esgotá-la. A cada palavra cantada, a cada movimento da dança, ela sentia suas forças sendo drenadas. As águas do lago estavam se erguendo cada vez mais, formando um pilar de água que alcançava o céu. Nuvens escuras começaram a se formar, e uma chuva fina e constante começou a cair. O céu finalmente se abriu, e a água começou a descer, não apenas no lago, mas por toda a floresta e aldeia. Mas ao mesmo tempo, o corpo de Vitória parecia se enfraquecer. Ela sentia seu coração bater lentamente, como se estivesse se distanciando de sua própria carne. Sua visão começou a escurecer e o guardião, percebendo isso, se aproximou dela. O ritual foi cumprido, mas o preço foi alto. Agora, filha do rio, você deve descansar. Você cumpriu sua missão. Com as últimas forças que lhe restavam, Vitória sorriu. Ela sabia que a chuva estava caindo e que a terra, finalmente, receberia o que precisava para florescer novamente. As aldeias seriam salvas e a natureza seria restaurada. Mas seu corpo não resistiria por muito tempo. Ela sabia que havia feito sua parte. A vida e a morte estavam entrelaçadas em seu espírito, como as águas do rio. Quando a chuva finalmente cessou, a floresta estava viva novamente. O rio, que havia diminuído sua correnteza, agora corria com mais vigor. As árvores floresciam, e a terra absorvia a umidade, trazendo consigo uma nova vida. A aldeia estava segura, os campos estavam verdes, e o medo da seca desaparecera. Vitória, no entanto, não estava mais na ilha. Seu corpo, exausto, fora encontrado na margem do rio, onde ela havia caído após o sacrifício. Mas algo incomum acontecia. Seu corpo, antes frágil e pálido, começou a se transformar. As águas que caíam do rio começaram a tocá-la, e uma luz suave irradiava de sua pele.
Em um fenômeno inexplicável, Vitória ressurgiu. Sua forma não era mais humana, mas uma manifestação da própria natureza. Ela se tornou uma deusa do rio, uma entidade imortal ligada ao ciclo da vida e da morte. Sua pele agora brilhava como as águas do rio sob a luz da lua, e seus cabelos eram como cipós que se moviam com a correnteza. Ela havia renascido como a verdadeira guardiã do rio. Agora, não mais limitada pela carne, ela era a personificação da vida aquática, da floresta e da sabedoria ancestral. Vitória, ou Nayá, como passou a ser chamada, continuou a ser reverenciada por todos os povos. Ela aparecia nas margens dos rios em noites de lua cheia, guiando aqueles que a seguiam com sabedoria e proteção. Seu nome se tornou lenda, e sua história foi contada por gerações, como um lembrete de que o equilíbrio da natureza e a vida humana são inseparáveis. A missão de Vitória estava cumprida, e sua presença eterna continuava a garantir que o ciclo da vida nunca fosse quebrado. Ela havia se tornado uma lenda viva, uma deusa que caminhava entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos. Seu sacrifício havia sido transformado em uma força de renovação e harmonia, e ela viveria para sempre nas águas do rio que a consagrou.